Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça. E hoje, meus amigos, eu vou trazer um vídeo para vocês explicando como fazer vaso de cimento. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer vaso de cimento da maneira tradicional. Tem diversos vídeos aí no canal, se você der uma pesquisada clicando no link do canal aí, você vai encontrar diversos vídeos de como fazer vaso de cimento de diversas formas. Mas essa é a forma tradicional que eu utilizo para fazer os meus vasos. Eu vou também dar uma noção para vocês de preço, de custo. E assiste o vídeo aí que tenho certeza que você vai gostar. E se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso depois em algum vídeo estar trazendo e respondendo essa dúvida que você possa ter, tá bom? E se você não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo toda semana no canal, sempre trazendo conteúdo novo para vocês, tá bom? Deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente fazer crescer cada vez mais essa família maravilhosa que é o nosso canal, tá bom? Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste o vídeo aí que tenho certeza que vai ajudar você que está querendo confeccionar seus vasos para ter uma renda extra ou mesmo para não ter que comprar os seus vasos, tá bom? Assiste aí o vídeo até o final que tá bem interessante. Então, meus amigos, primeira coisa que a gente vai ter que fazer para começar a fabricar nossos vasos é a nossa massa. A nossa massa vai ser basicamente feita de areia, cimento e água. Só isso, a gente vai fazer uma massa na textura de farofa. A areia, como é a areia? A areia que a gente utiliza em construção, aí, areia lavada, areia de rio. Só que você passa numa peneira bem fininha, para ela ficar bem fininha. Quanto mais fininha ela ficar, melhor vai ser a porosidade do nosso vaso. Então, quanto mais fininha ela ficar, mais bem arrematada ela vai ficar. Se você tiver uma areia mais grossa, você pode fazer também. E depois, na hora do arremate, você vai ter um pouco mais de trabalho. Então, quanto mais fininha você peneirar ela, melhor. E o cimento é cimento comum aí de construção que você utiliza no concreto, que você acha em qualquer loja de material de construção. Ele vem de saco de 50 quilos, mas você pode comprar ele a granel também. Você pode comprar ele ali por quilo, comprar 1 quilo, 2 quilos. Mas eu aconselho você sempre comprar o saco de 50 quilos porque sai mais barato. Principalmente para você que vai vender, é interessante você reduzir o custo. E a areia você compra por metro, né? O caminhão, no caso de 5 metros, seria mais barato, mas talvez você não tenha espaço para guardar, então você pode comprar em menor quantidade. Mas não é muito caro. E você peneira ela, como eu disse, fininha, guarda no canto aí. E agora eu vou passar para vocês as medidas da massa. Você vai utilizar 2 partes de areia para 1 parte de cimento. A cada 2 partes de areia, você vai colocar 1 parte de cimento. Eu utilizei como medida esse recipiente aqui. Ó, aqui 1 parte e já tinha 2 partes desse mesmo recipiente de areia. Então, se você utilizar um copo para medir, 2 copos de areia, 1 copo de cimento. Utilizou outra vasilha, você vai utilizar sempre essa vasilha para medir a sua massa, tá bom? E a quantidade de massa, de farofa, vai depender muito do tamanho do vaso. Eu vou explicar aqui como fazer esse modelo de vaso do vídeo. Mas você pode utilizar para diversos outros formatos e pode ir testando também, ir criando, porque a criatividade e o capricho é que vai fazer você melhorar na confecção, na fabricação de vaso. Esse daqui é um passo muito importante, ó. Misture a areia com o cimento, agregue um no outro, até que você não possa diferenciar um do outro. Então, faça uma massa bem homogênea antes de colocar água, que depois que você coloca a água, fica mais difícil de agregar a areia ao cimento, fica mais difícil de incorporar um no outro. Então mistura bem antes de colocar a água. Vou misturar bem aqui e já volto para a gente colocar a água. Terminei aqui de misturar, de incorporar o cimento na areia. Como vocês podem ver, não dá mais para diferenciar o que é areia e o que é cimento. Tá bem misturada, 1 minutinho misturando já é o suficiente. Agora a gente vai colocar água. A água coloque aos poucos, porque vai depender da umidade da areia, umidade local. Então depende muito de diversos fatores. Você vai colocar até conseguir uma consistência de farofa. Eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo. Vou colocar um pouquinho d'água, vou pegar com aquele mesmo recipiente, ó. Metade ali, e eu nem vou colocar toda. Vou colocar uma parte, espalha ela aqui, deixa puxar um cadinho, deixa
deixa ela absorver bem a água, que a água aqui a gente utiliza pouca, não utiliza tanto não. E muita gente fala, na hora que eu fui desenformar o vaso, ele rachou, ele trincou, ele desmontou. Isso é porque pode ser devido a você ter colocado pouca água, então tem que fazer uma farofinha meio úmida, né? Não pode ser uma farofa tão seca. E na hora de você montar o vaso, você tem que compactar, tem que prensar bem na hora ali na forma, porque senão fica muito espaço vazio, os poros ficam muito grandes, por isso que eu falei que tem que peneirar a areia, porque senão os poros ficam muito grandes e não pega resistência. Então aqui, ó, vou até colocar um pouquinho mais de água, a água não foi suficiente. Ele tem que ficar meio que nessa textura, mas ainda falta areia ali para molhar. Ó, agora esse tanto aqui eu acho que já vai ser suficiente. Eu derramei uma quantidade boa. Mistura bem, vai misturando. Vou misturar aqui. E volto com o resultado para vocês para mostrar a textura dessa farofa. Misturei bem aqui, ó. E agora vou mostrar para vocês qual é a textura que a gente quer. A gente quer essa textura aqui, ó. Úmida, porém não encharcada. Deixa eu mostrar para vocês como é que a massa fica. Você tem que apertar ela e ela ficar desse jeito aqui, entendeu? Ó, ela não pode desmanchar fácil. Você apertou e ela ficou montadinha, ó. Ficou um bolinho aqui montado. Porque desse jeito aqui que a gente vai compactar ela bem na hora que tiver na forma. Porque se você deixar, ó, você compactar ela pouca, ela desmancha, ó, fácil. Mas se você compactar ela bem, ela fica mais difícil de desmanchar, ó. Você aperta ela aqui, ó, ela fica mais difícil de desmanchar depois de seca. Agora, se você apertar ela pouco, você desmancha ela fácil, ó. Entendeu? Então tem que ser uma massa nessa consistência aqui, ó. Ela tá úmida, ó, pode ver que sujou a minha mão, mas ela não tá tão úmida assim, ela não tá formando aquela lama, tá bom? Então agora eu vou reservar essa massa aqui num canto, a gente já vai usar ela, e vou pegar a forma para a gente passar para o próximo passo, que é a montagem do nosso vaso. Então, meus amigos, depois de a gente ter feito a nossa massa ali na textura de farofa, a gente vai fazer o quê? Vai calçar nossas luvas, porque é sempre bom a gente utilizar um equipamento de proteção. O ideal também é utilizar máscara, porque o cimento, na hora que você está fazendo a massa ali, ele solta uma poeira, né? Aquela poeira de cimento não é boa, é um produto químico, é tóxico. E agora a gente vai começar a fazer a montagem do nosso vaso. Primeiro a gente vai precisar de uma forma. Forma que eu utilizo é o quê? Um vaso. Esse vaso aqui, ele é de 6 litros. Então a gente vai, como vai fazer a parte interna, ele vai ficar um vaso de aproximadamente 5 litros. A gente perde 1 litro aí porque a nossa forma é externa. Então como a gente vai botar a massa por dentro, a gente perde esse espaço. E você pode utilizar do formato que você quiser. Você pode utilizar até um vaso maior, né? Não muito grande, porque senão você já vai ter que começar a colocar arame, colocar ferragem. Mas ele até uns 10, 15 litros você consegue fazer desse jeito aqui que eu tô fazendo. Aí depende da forma. Você pega no formato que você achar mais bonito aí, um vaso plástico, né? Que seja um pouco até maleável para na hora de desenformar ser mais fácil. Aí você vai pegar óleo de cozinha, vai colocar em uma esponja, um pouquinho só pra gente untar. Esse vaso aqui tá sujo, gente, porque eu já fiz vários vasos nele, já utilizei ele bastante, né? Então um vaso desse aqui que eu paguei R$7, eu paguei R$7 nesse vaso aqui, eu já fiz um monte de vaso nele, que o retorno é muito grande. Para um vaso desse daqui. Então você pode pagar R$15 numa forma que você achar legal, num vaso que você achar legal, que compensa muito. Aí você vai untar, ó, vai passar o óleo de cozinha nele todo. Por que isso daqui? Para poder desenformar facilmente. Igual como você unta a forma de bolo com margarina, com manteiga. Então aqui a gente vai untar a nossa forma aqui, da mesma maneira que o bolo sai da forma fácil, aqui sai fácil, desenforma facinho. Tava suja a nossa forma, já ficou limpinha, porque a espuma aqui com óleo limpou ela toda, tirou aquela poeira.
Ó, chega que tá brilhando ali do óleo que a gente passou. Passa nele todo, não deixa nenhum espacinho para poder copiar até esse desenho aqui que tem na forma. E agora a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de duas ferramentas muito difíceis de encontrar. Brincadeira, que é isso daqui, um pedaço de uma colher velha que eu utilizo para fazer o arremate interno do nosso vaso, que ajuda bem. E isso daqui que eu estou utilizando é um pedaço de chinelo, né, que eu utilizo para prensar bem a massa no vaso, para não ficar, como eu disse para vocês, aquelas porosidades e deixar que o nosso vaso quebre, trinque. Então eu não gosto de deixar com aquela porosidade, não. Então você coloca aqui uma massa, uma espessura mais ou menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros, não passe disso não. Coloca no fundo para fazer o fundo do vaso. E as laterais também é desse tamanho, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ó, isso daqui você utiliza para pressionar. Você pode pressionar com a mão também, caso você não tenha uma ferramenta, ou com outra ferramenta que você achar melhor. Isso daí a gente vai adaptando e trocando conhecimento. Por isso que cada vídeo novo que eu faço de vaso aí, sempre bom acompanhar. E geralmente eu vou mudando algumas coisas, a gente vai descobrindo, né? A gente vai aperfeiçoando a nossa forma de fabricar vasos, né? Em breve eu vou fazer, eu já fiz um torno ali, que eu tenho vídeo aí no canal, já tá aí no canal, de como fazer o torno caseiro. Aquele torno giratório caseiro, tem aí no canal. E eu já fiz e vou começar a fazer vídeos com ele, utilizando ensinando como utilizar ele, né? Que eu fiz o vídeo ensinando e agora vou fazer bastante vaso nele, vasos lindos. Ali eu já fiz o fundo e agora a gente vai começar a fazer a lateral. A lateral você pega a massa aqui, ó, e começa a levantar as paredinhas do nosso vaso. Isso mesmo, as paredinhas. Como se fosse uma casa, né? A gente não levanta, faz a fundação, que é aquela base ali, e faz as paredes. E é assim que a gente vai fazer com o nosso vaso aqui, ó. E como eu falei, ó, quanto mais se você não pressionar muito, pode quebrar na hora de você desenformar. Então pressiona bem aqui. Quanto mais compactado ficar, melhor. Tem que ir compactando aqui, ó. Se não compactar, quebra mesmo. Eu já errei muito em vaso, já quebrei muito vaso aí, até chegar a começar a fazer os vídeos. Antes eu fazia um monte de vaso e quebrava tudo. E é assim mesmo. A gente erra e depois acerta. É assim mesmo. Ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu sabendo tudo. A gente está aí para aprender, trocar conhecimento. E é assim. Isso daqui, gente, é muito... Esses vídeos de vaso fica longo, mas é muito bom para a gente tirar dúvidas, né? A pessoa possa ter. E como eu falei, paguei R$7 na forma ali. Aí agora de massa aqui e cimento, gasto mixaria. Devo gastar o quê? R$3 de areia e cimento aqui. O mais é mão de obra mesmo, porque o cimento e a areia é bem barato. Então compensa muito, e um vaso desse você vai vender ele bem aí na sua cidade. Procura saber o preço. Na minha região aqui, um vaso desse daqui, de 5 litros, tá custando por volta de R$30, mais ou menos. Então se eu vender um desse daqui por 25, já tá bom, né? Já dá um lucro legal se eu gastei uns 3 ali. Mas ele cru, ele custa esse valor que eu falei para vocês, uns R$30. Se ele tiver uma pintura, se você tem habilidade para pintar, se você tem habilidade para decorar, ou colocar uma planta aqui dentro, aí você pega um dia das mães, um dia dos namorados, com uma planta aqui bem florida, bem bonita, você vende muito. Porque a pessoa dá de presente, né? A pessoa compra ali para dar de presente, já tá com a florzinha, então você já vende a flor também e já ganha em cima da flor. E essa parte aqui agora, a borda aqui, você faz o quê? Você bota um pouquinho de massa. Isso daí faz sujeira mesmo, tá, gente? Isso daí você tem que fazer no local que você possa sujar, depois limpar. Você vai colocar aqui, ó, e com a colher você acerta. Vou acertar essa borda toda aqui e depois vou acertar por dentro ali. Vou acertar aqui e já volto para mostrar para vocês.
Fiz a borda toda aqui, eu fiz a borda, a parte de cima ali, o arremate. E agora a gente vai utilizar a colher, como eu falei pra vocês, ó. Um pedaço de colher velha, porque ela tem essa parte aqui, você vai fazer assim, ó. Nas bordas aqui, ó, apertando um pouco, você vai apertar, pressionar a massa contra a parede do nosso vaso. E vai ficar todo lisinho, a parte de dentro toda lisinha aqui, ó. Olha como é que já fica, já dá diferença dali pra ali, ó. Pega um pouquinho de massa e alisa aqui, ó. Isso daqui é... Quanto mais capricho, mais paciência você tiver, mais lindo vai ficar. Olha, vocês têm que fazer todo ele ficar desse jeito aqui, ó. Vai alisar ele, ó. Perde uns 5 minutinhos aqui e alisa ele todo por dentro. Isso daqui é muito relaxante, gente. Tipo assim, pra mim, pelo menos, relaxa muito fazer isso aqui. E ainda ajuda vocês a conseguirem uma renda extra. Vou terminar aqui, ó, alisar aqui e volto para mostrar para vocês como ficou ele todo aqui por dentro e a parte aqui toda. Isso daqui é só paciência, alisar, ó, retirar um excesso que você vê de massa aqui, ó, tá meio grosso, tá meio fino. Ajeita, que essa massa aqui é muito boa de trabalhar. E a gente vai ajeitando aqui, ó, só capricho, tá bom? Já volto já. Terminei aqui, meus amigos, de ajeitar ele todo. Ali, eu dei uma alisada nele, em volta todo. Aí dei uma alisada no fundo também. Aí isso daqui depois você pode passar, como eu disse pra vocês, ó, pode passar uma lixinha pra tirar um pouco do excesso, né? Se ficar algum pedacinho solto, algum pedacinho de areia. Passa um impermeabilizante que tira todas as imperfeições aqui internas e impermeabiliza o vaso. Agora a gente não pode esquecer desse detalhe muito importante. Você deve fazer um furo no meio, no fundo do vaso aqui, 1 ou 2, depende do tamanho do vaso, que é para drenagem, né, da água que a gente vai colocar em nossas plantas. Então aqui, ó, vou utilizar esse conduíte aqui que eu tenho, né, conduíte para passar fio de eletricidade. Vou colocar ele aqui, esse daqui é de 3/4. Tamanho dele, mas vai de acordo, você vai utilizar um tubo de acordo com o tamanho do seu vaso. Se for um vaso menor, não tem por que fazer um furo desse tamanho. E aqui, ó, retira esse excessozinho que caiu aqui. Dá uma alisada aqui em volta, uma compactada. E deixa ele por 24 horas secar. Deixa ele 24 horas no cantinho ali, ó, na sombra. Não deixa no sol não, tá? Deixa na sombra secando. Se você tiver mais formas, mais vasos, faz mais para desenformar todos no outro dia e já fazer mais e assim fazer um ciclo, né? Então agora deixa secar por pelo menos 24 horas para a gente desenformar ele, que eu já volto já para mostrar para vocês como que a gente desenforma e depois o que você tem que fazer depois que desenformar, tá bom, meus amigos? Então, meus amigos, esse vaso aqui, ó, ele já tá há 24 horas secando. Para dizer a verdade, ele tem menos de 24 horas. Eu já vou desenformar ele para mostrar para vocês, mas vocês deixem pelo menos ali as 24 horas. Eu deixei menos aqui, porque eu ia gravar para vocês, aí fiz ele aqui para desenformar e mostrar para vocês. Mas deixem 24 horas, olha lá, o furo do fundo, da drenagem. E depois de 24 horas vocês vão fazer o quê? Com o auxílio de um azulejo ou uma madeira, você vai apoiar essa parte dele toda aqui, porque ele não está totalmente seco ainda. Você vai virar ele e vai deixar ele secar bem antes de manusear, antes de dar o arremate nele. Deixa eu virar ele aqui para vocês, para mostrar para vocês. Virei ele aqui, ó. Deixa eu abaixar ele aqui. Ó. E agora você vai dar umas puxadas na lateral aqui. Como é plástico, a gente consegue fazer isso. E só levantou, acabou, desenformou o seu vaso. Aqui por dentro, ó, totalmente limpinho. Só passar um óleo de novo, untar ele e fazer o seu próximo vaso. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui para vocês verem o detalhe ali, ó. Os detalhes do vaso, os detalhes dele aqui, ó, que ele tem esses detalhes, ó, sai tudo
na forma. E como eu disse para vocês, ó, quanto mais fininha a areia, melhor para ficar menos poroso. Mas aqui agora você faz o que? Você pode fazer uma goma de cimento e água, só cimento e água, passar com um pincel e passar com uma espuminha e um pincel, ó, você vai resolvendo, tapando esses poros todos aqui. Tem muita gente que gosta desse estilo meio rústico, desse jeito aqui mesmo. E agora, não faça mais nada com ele. Deixa ele secar, deixa ele por pelo menos 3 dias em um canto, na sombra, não deixa no sol, deixa na sombra e, se possível, dê uma molhada nele com um borrifador, molha ali 1, 2 vezes por dia e deixa secando bem para dar uma cura no cimento. O ideal mesmo é 7 dias de secagem, mas com 3 dias você já pode manusear ele e começar a arrematar. Aí vai da preferência de cada um, você pode comprar um impermeabilizante, passar por dentro, pintar ele por fora e vender. Pode só impermeabilizar e vender, pode vender desse jeito aqui, pode pintar. Aí você agrega valor nele de acordo com o que você utilizar. O impermeabilizante caseiro que eu uso é você utilizar a goma de cimento, que é o cimento, mistura com água para dar uma goma e colocar meia parte. Se colocar uma parte de cimento, você coloca meia parte de cola branca, cola de colégio, que dá um impermeabilizante muito bom. Mas se você quiser, você pode comprar um industrial aí também. Eu tenho uma receitinha no canal aí do impermeabilizante que eu uso, né, caseiro, esse de goma e cola, mas você pode comprar um também. Aí vai da preferência de cada um e você embute o valor. Tipo, se você pintar ele, fizer umas florzinhas, pintar ele, passar um selador, pintar ele, fazer ele ficar bem bonito mesmo, você agrega um valor legal nele. Então, ele desse jeito aqui, ele já vale uns 20 reais, 20, 25 reais aqui na minha região. Mas se você botar uma planta dentro, botar negócio, você pode vender por 50, 60, 70 reais, até mais, dependendo do que você for fazer com ele, tá bom? Mas é uma renda legal aí para você que quer ter uma renda extra nas horas vagas. Não demora muito tempo para fazer, vocês viram aí no vídeo que não é demorado, só tem que esperar de um dia para o outro, esperar alguns dias para secar. Mas não é demorado o processo em si, você pode fazer no sábado, no final de semana, depois da hora, você pode ter uma renda extra com a confecção de vasos, tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa nos comentários aí, deixa o like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas pra gente fazer crescer cada vez mais esse canal maravilhoso, tá bom? Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Espero ter esclarecido a maioria das dúvidas. Eu leio sempre os comentários, mesmo se eu não responder, tenha certeza que eu li seu comentário, que eu leio a maioria dos comentários, mas são muitos comentários. O canal tá bem grande, graças a Deus. E então não dá para responder todo mundo, mas eu leio a maioria dos comentários, tá bom? Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!